Te louvamos, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito às nossas vidas. E agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo. Nós bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço ao irmão Jetro. Amados, abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Estaremos meditando esta noite neste versículo e comentando outros textos bíblicos, mas esse será o texto base da nossa meditação. O tema da nossa mensagem, baseado nesse texto, é 5 verdades para a salvação da família. Vamos falar juntos? 5 verdades para a salvação da família. O texto diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O texto aqui, que é a ênfase a qual eu quero dar e no qual quero destacar então o propósito dessas 5 verdades, é a salvação da família, a salvação da casa. O texto então diz, a parte enfática, né? Temendo a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Amados irmãos, estamos iniciando mais um ano, mais um ciclo das nossas vidas. A virada do ano, ela é simplesmente um marco, porque os dias são sucessivos, um dia após o outro, uma hora após a outra, e assim vamos vivendo. Mas é importante que tenhamos marcos de reinício, marcos de retomada, para que possamos refletir a vida, abandonar hábitos ruins, abandonar circunstâncias inadequadas e assumirmos uma postura resoluta diante de Deus. E esta noite quero convidar você, meu irmão e minha irmã, pela fé, a assumir uma postura resoluta na direção da salvação da sua casa. É possível que você seja o único cristão na sua casa. É possível que algumas pessoas da sua família ainda não conheçam a Cristo. E a proposição é que nós assumamos o compromisso de exercer a fé e trabalhar na direção da salvação destas pessoas, a salvação das nossas famílias, a conversão dos nossos filhos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, a boa instrução, trabalhar no sentido da preservação da casa, da família. O texto vai nos dizer que Noé conseguiu isto, mas conseguiu isto pela fé. De fato, como a palavra nos ensina, nos textos já lidos, aqui ainda no capítulo 11, os irmãos também podem prosseguir observando até o capítulo 12, sem fé é impossível agradar a Deus. É por meio da fé que o justo vive, como está no capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. E o justo vai vivendo dia após dia, de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. E o seu viver pela fé precisa ter então algumas marcas. E são essas as 5 marcas que quero destacar com os irmãos na vida de Noé. O texto diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído. Aquele que vive pela fé, vive segundo as instruções divinas. Ninguém sem fé consegue compreender a direção divina. A palavra de Deus para o homem natural soa como loucura, mas a palavra de Deus é sabedoria, sabedoria celeste, capaz de conduzir o homem na direção da vida, a vida eterna. Noé divinamente instruído. Quando nós estudamos o texto de Gênesis, no capítulo 6, onde a palavra vai narrar sobre a construção da arca,
E o trabalho de Noé ali naquela construção, nós vamos ver um cenário em que a terra estava corrompida, havia perversidade, o comportamento do homem era um comportamento violento, era um comportamento que desagradava a Deus. Versículo 11 do capítulo 6 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. E Deus, observando a terra corrompida, cheia de violência, homens maus, as crianças desviando-se, também seguindo o caminho de seus pais, caminhos tortuosos de ofensa contra Deus, de promiscuidade, mentira, roubo, lascívia, glutonaria, é o ambiente de pecado. Ali teve um homem que agradou a Deus, um homem que andava com Deus, como diz no versículo 9 do capítulo 6, Noé andava com Deus. Teve um homem obediente, temente, cheio de fé, e esse homem foi instruído por Deus, de que Deus haveria de destruir a terra, por meio de um dilúvio, e que se ele quisesse se salvar, ele deveria construir uma arca. Amados, à semelhança dos tempos de Noé, hoje você e eu somos advertidos de que haverá, num tempo breve, o dia do juízo de Deus. Não mais a terra será destruída com água, mas será destruída com fogo. É o dia do Senhor, o dia do juízo. E nós, assim como Noé, temos recebido do Senhor orientações, direções, para que por meio da fé, em obediência, possamos então preservar nossas vidas em Cristo e a vida de nossas famílias. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todos concordam que haverá o dia do juízo? Amém? Assim, no dia de Noé, Deus falou: haverá um dia de juízo, prepara uma arca. Noé, por muitos anos, trabalhando na arca, proclamava: haverá um dia de juízo, e eu estou preparando esta arca para este motivo, para poder preservar a minha família, para poder sobreviver. Haverá um dia de juízo. E hoje há uma voz que clama, a voz profética, aqueles que falam em nome de Deus, usados pelo Espírito de Deus, dizendo: haverá um dia de juízo. Mude a forma de viver, prepare a sua vida. Ensina o menino no caminho que deve andar, ame a sua esposa, honra teu pai e tua mãe, mulher, honre o teu marido. São instruções divinas, são orientações divinas. Mas nos dias de Noé, somente Noé deu ouvidos à voz de Deus. Quem dará ouvidos à nossa pregação? Hoje o Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus instrui. Só pela fé podemos ouvir e atender à instrução do Espírito. Esta é a primeira verdade. Pela fé precisamos ouvir as instruções divinas. Vamos falar juntos? Pela fé precisamos ouvir as instruções divinas. O texto prossegue: pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. A instrução de Deus é uma instrução profética, é de um tempo que a gente não vê hoje, mas de um tempo que está por vir. Olha o que o texto nos diz: e sendo temente a Deus. Esta é a segunda verdade a qual eu compartilho com os irmãos, para que possamos trabalhar neste ano na direção da preservação das vidas e salvação da nossa família. Temos que ser homens, mulheres cheios do temor de Deus. Noé foi obediente. Noé
compreendeu a mensagem. E Noé viveu segundo a mensagem, porque teve temor de Deus. Hoje as pessoas estão temendo tantas coisas, amados. Temendo doenças, temendo os homens maus, temendo governos. Mas infelizmente, muitos não têm tido o temor de Deus. E a palavra nos orienta que nós não devemos temer a homens, que o máximo que podem fazer a nós, ou a coisas terrenas, que o máximo que podem causar em nós é a morte física. Mas a palavra nos orienta, nos adverte: temei antes ao Senhor, que tem o controle da vida, do corpo, e pode lançar a alma no inferno. Se Deus não permitir, meu irmão, ninguém te matará, nenhuma doença te alcançará, nem o mal sobrevirá à sua tenda. Agora, se Deus permitir, nós cremos na palavra do Cristo que diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Temei antes ao Senhor. Noé, divinamente instruído sobre acontecimentos que ainda não se viam. Você não precisa ver a realidade espiritual, você não precisa ver aqueles que morreram, o seu destino, inferno ou céu, você não precisa ver, mas ao ouvir as instruções divinas, você deve agir cheio de temor. Sabe por quê? O que a palavra de Deus diz, irmão Jetro? Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ouvindo a divina instrução, vamos ser sábios. Aquele que não ouve a divina instrução é tolo. Aquele que despreza a divina instrução é louco. Não podemos ser estes tolos, loucos, imprudentes, nécios, que caminham para a condenação. Os habitantes do tempo de Noé foram assim. A segunda verdade é que pela fé Noé foi temente a Deus. Vamos dizer juntos? Pela fé Noé foi temente a Deus. Se queremos trabalhar na presença do Senhor, na direção da salvação das nossas famílias, devemos ser homens e mulheres tementes a Deus. O texto prossegue dizendo: sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. A nossa fé, ela vem sim pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago nos adverte: mostra-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, nós somos homens e mulheres cuja fé íntima que temos, a fé espiritual, ela é expressa em ações. Nós cremos, e por crer, vivemos. Esta é a lógica. Noé recebeu uma instrução do Senhor. Se os irmãos lerem o texto do capítulo 6, os irmãos vão ver exatamente como Deus orientou a construção da arca. O tamanho da arca, a altura da arca, a largura da arca. Como que a arca deveria ser feita, o tipo de madeira, ela deveria ser impermeabilizada por dentro. A quantidade de pavimentos, a altura dos pavimentos. Deus deu diversas instruções. Contextualizando, amados, saber as instruções divinas, temer as instruções, temer a Deus, amar a Deus, buscar sabedoria, isto é bom.
mas isso tem que se converter em ações práticas. Práticas. É simples. Acordar de manhã, ore, leia a Bíblia. Você é filho, bênção pai, bênção mãe. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te honrar? Você sai à rua, postura de crente, testemunho de crente, palavreado de crente, olhando o que um crente olha, pensando o que um crente pensa. E na hora das refeições, ações de graças, retornando a casa, está cansado do trabalho, de forma pacífica, abençoando as pessoas da casa, e não sendo arrogante, truculento. Quantos textos nós poderíamos falar aqui que são instruções divinas para a salvação da família? Ensina o menino o caminho que deve andar. Pai, não provoque a ira aos vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Aos filhos, já falamos, honra teu pai e tua mãe. Isso é justo. Ao marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. As mulheres honrarem o marido, serem submissas em tudo. Ser mulher sábia que edifica a casa. Quantos ensinamentos o Senhor nos dá. Noé, ao ouvir as instruções do Senhor, temeu ao Senhor e aparelhou a arca. Ele fez o que o Senhor tinha mandado. E ele sabia que fazer o que o Senhor estava mandando significava trabalhar na direção da salvação da sua casa. Faça o que o Senhor requer de você, irmão e irmã, e assim o seu testemunho, a sua vida, será instrumento de Deus para a salvação da sua casa. O texto prossegue: pela qual condenou o mundo. Condenou o mundo. Noé foi o único que deu ouvidos à voz do Senhor. Noé tinha 500 anos quando nasceram os seus filhos. Quando a palavra de Deus vem a Noé, os filhos de Noé já eram adultos, casados. Então, provavelmente, Noé, quando recebe a palavra do Senhor, ele já tinha algo em torno de 540 anos. Aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a Bíblia não nos dá uma data perfeita, exata. E o texto diz: os filhos de Noé nasceram aos seus 500 anos, e o dilúvio desceu aos 600 anos da vida de Noé. Então Noé e sua família trabalharam algo próximo de 50 a 60 anos construindo a arca. Amados, aqueles que querem ver a bênção do Senhor sobre suas vidas e a vida de suas famílias, precisam ser perseverantes, perseverantes na palavra do Senhor, perseverantes naquilo que o Senhor requer, mesmo que o mundo inteiro despreze o que o Senhor fala. O dilúvio desceu por volta do ano 1650, depois da criação de Adão. A população da terra, alguns especialistas estimam que era de centenas de milhões. Alguns chegam a dizer bilhões. Provavelmente, uma população maior que a do nosso país, maior que da América Latina, das Américas juntas. Se falarmos em bilhões, já começamos a comparar com a população mundial hoje, em torno de 7 bilhões. Em toda a terra se achou um homem que andava com Deus. Por haver um justo,
Isso demonstra que os demais também poderiam ser justos. E se os demais não eram justos, condenados estão. Noé andou com Deus. Por andar com Deus e obedecer a Deus, condenou o mundo. Meus amados, a palavra nos ensina que nós julgaremos o mundo. Creio que a semelhança de Noé, vivendo um viver reto, daremos oportunidade aos outros para crerem. Testemunhando de Cristo, daremos aos outros a oportunidade de se converterem. E aqueles que não aceitarem a palavra da verdade, julgados e condenados estarão. Também condenar o mundo pode ser compreendido na lógica de desprezar o pecado. Noé não aprovou a conduta do mundo. Ele desaprovou. Ele condenou a postura daquele tempo. Ele teve uma postura diferente. Falamos a primeira verdade, que pela fé devemos ouvir as instruções divinas. A segunda verdade, que pela fé devemos temer a Deus. A terceira verdade, baseada no texto em que Noé aparelhou a arca, nós devemos obedecer a Deus. Vamos falar juntos? Pela fé devemos obedecer a Deus. E aqui nós temos a quarta verdade. Pela fé, Noé foi justo entre os injustos. É isso que significa o texto que condenou o mundo. Condenou o mundo. Pela fé, precisamos ser justos, mesmo em meio aos injustos. Vamos dizer junto a quarta verdade? Pela fé, precisamos ser justos, mesmo em meio aos injustos. E o texto prossegue: e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Herdeiro da justiça. Amados, a justiça não vem de nós. Esta é a quinta verdade. Noé foi justo, sim, foi justo. Deus se agradou dele, sim, Deus se agradou dele. Noé temeu, Noé obedeceu, Noé teve um comportamento diferente. Mas toda a justiça da vida de Noé, se formos olhar apenas Noé isoladamente, não levaria a lugar nenhum. Ele se tornou herdeiro. O que é o herdeiro? O herdeiro é aquele que recebe algo pelo qual ele mesmo não trabalhou. É aquele que recebe algo do qual ele mesmo não conquistou. A palavra nos ensina que os homens entesouram para os seus filhos, ajuntam para que outros possam usufruir. Nesta mesma lógica, o Pai Celeste, na pessoa do Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor, entesourou para nós e nos tornou herdeiros, herdeiros da justiça. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se quisermos ser aqueles instrumentos de Deus, usados por Deus para a salvação das nossas casas, para a preservação das nossas famílias, nós temos que conhecer a Cristo intimamente, viver por Cristo e depositar em Cristo toda a nossa expectativa, esperança, confiança. Ele é autor e consumador da nossa fé, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E assim, justificados pela graça, santificados pela ação do Espírito, cheios de poder, poder que vem do alto, poder para testemunhar, poder para viver da forma correta,
poderemos então dar daquilo que recebemos. Ninguém pode dar a outro aquilo que não possui. De graça recebeis, de graça dai. Noé se tornou herdeiro da justiça. Nós, para podermos trabalhar na direção das nossas famílias, devemos também ser herdeiros de justiça. E aqui eu te digo, o primeiro passo para você que ainda não conhece Jesus, se você quer nesse ano de 2021 trabalhar para a salvação da sua casa, para a preservação da sua família, o primeiro passo é aceitar Jesus, porque sem Jesus não há justiça, sem Jesus não há herança, sem Jesus você não pode fazer nada. Não seja um cego conduzindo outro cego na perspectiva espiritual. A palavra nos ensina que aquele que não tem visão espiritual, aquele que tem os seus olhos cobertos por uma trave, quando ele se lança a querer conduzir outro, quando ele se lança a querer retirar o espinho que há no olho do outro, a farpa que há no olho do outro, ele age como hipócrita. Provavelmente a lesão no olho ainda será maior, e se for conduzindo, cairão ambos no buraco. Mas permita que a luz, que é Cristo Jesus, entre, transforme a sua vida, se torne herdeiro da justiça, que vem pela fé. 5 verdades manifestas na vida de Noé, que era homem como eu e você, que era um humano como qualquer um de nós, mas que andou com Deus. O início da mensagem do pastor Walter no domingo foi: Enoque andou com Deus, nós também podemos andar. Eu quero encerrar a meditação desta noite dizendo: Noé andou com Deus, nós também podemos andar, ouvindo as instruções divinas, temendo a Deus, obedecendo a Deus, sendo justo em meio aos injustos e vivendo como herdeiro da justiça que vem pela fé. Deus abençoe os amados. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por sua palavra. Aperfeiçoa-nos, Senhor, por meio dela. Aumenta a nossa compreensão, ilumina-nos para que possamos entender a profundidade e a riqueza da palavra, inesgotável palavra de Deus. Ó Senhor, que possamos, ó Pai, a cada dia amar a palavra e viver a palavra, que possamos viver, Senhor, segundo o exemplo de Noé, um herói da fé, que aqui sejam achados homens e mulheres de fé, para a honra e glória do Teu nome. Assim, ó Pai, oramos, em nome de Jesus, amém. Amado irmão e irmã, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Una-se à igreja que ora, sendo também um crente que ora. Todos os dias são postadas canções, todos os dias são postados palavras devocionais. No nosso canal no YouTube nós temos ali um inúmero material para abençoar a sua vida. Use o seu tempo para poder ouvir aquilo que pode trazer vida. Abençoe outras pessoas com ensinamentos que trazem vida. Tenha um restante de semana abençoado. E no domingo estaremos às 9 horas na nossa transmissão da nossa EBD, e às 19h30 no culto noturno de louvor e adoração a Deus. Você que nos assiste, que está em casa, venha participar conosco. Deus te dando paz ao coração, não tendo nenhum impedimento físico, clínico, na sua saúde, venha participar conosco dentro daquilo que lhe trouxer paz. Aqui temos todos os recursos necessários para que você possa estar cumprindo as orientações sanitárias
álcool em gel, um afastamento adequado, tá? Que Deus assim a todos abençoe. Com o pós-lúdio estaremos encerrando o culto com uma oração silenciosa dos irmãos.